Bem, pessoal, agora nós vamos passar para a segunda parte das nossas teorias de energia e calor. Nós discutimos como estava sendo difícil a compreensão tanto do termo de energia quanto do termo de calor, e que ainda não se entendia bem o que é uma energia. Não se entendia o conceito de energia ainda na época. O conceito de energia, inclusive, hoje é uma coisa complexa. A gente consegue entender bem a característica do que é energia, que é a propriedade de se transformar em outras formas de energia, mas conceituar a energia em si ainda não é uma coisa muito simples. Mas hoje nós sabemos que a energia ela tem uma capacidade de se transformar em outras formas de energia. Por exemplo, é possível transformar energia luminosa em energia térmica, energia mecânica, energia elétrica. Então a energia tem essa propriedade de mudança e ela pode ser conservada. Ela não pode ser nem destruída, apenas transformada. Então nós temos essa ideia hoje de energia. E também nós temos a ideia de calor, que é energia térmica em trânsito. Mas na época ainda era assim, não estava bem claro. O que nós tínhamos na época? Apenas até então a questão das leis de Newton. Das leis de Newton para poder entender melhor sobre como é o movimento das partículas. E também algumas teorias sobre a propriedade da matéria, ou seja, a questão do Dalton sobre a questão do átomo, do que é o átomo. Então nós vamos continuar agora falando um pouquinho das propriedades do calor. Então, quem surgiu primeiro a tentar explicar o que é o calor é o Hooke. O Hooke, você já deve lembrar, que ele era da época também de Newton, e ele é um dos principais rivais de estudo de Newton, né? Ele participava da Royal Society, como nós já discutimos em aulas passadas, e ele era considerado um dos maiores físicos da época pela Royal Society, até o Newton chegar e, com as leis de Newton, tirar a moral do Hooke, né? Ele era um pouco mais velho do que o Newton também, né? Ele era mais velho que o Newton. Em 1665, ele trabalhava muitas coisas. A gente conhece muito ele sobre a lei de Hooke, a questão das molas, né? Mas ele também fez outras descobertas, inclusive na área da biologia. Em 1665, ele declarou que o calor, ele está tentando explicar o que era calor, o que é um corpo quente, às vezes um corpo frio, quais são as características disso aí. Ele falou que o calor era uma propriedade de um corpo, que ele surge do movimento interno, ou da parte desse. Ou seja, o calor ele estava contido dentro de um corpo. Nós sabemos hoje que é uma teoria errada, né? Que o calor não pode estar contido dentro do corpo. O calor ela tem que estar passando de um corpo para o outro, de maior temperatura para o de menor temperatura naturalmente, né? Espontaneamente. Ele já achava que o calor estava dentro de um corpo, é uma propriedade do corpo ou então parte desse corpo. E o Newton, ele também tinha uma teoria sobre o que era o calor. Ele afirmava que o calor ele surgiu da vibração interna do corpo. Ou seja, enquanto o Hooke dizia que o calor era parte do corpo, ou estava contido no corpo, o Newton ele dizia que também estava dentro do corpo, só que ele era ocasionado pela vibração do corpo, ou da parte interna do corpo. Né? Os dois conceitos nós sabemos que estão errados, mas começou a se discutir a ideia do que era o calor. Então aqui eram apenas suposições, a gente estava tentando explicar fisicamente quais são as propriedades de um corpo quente. Não era o termo calor ainda. Quais são as propriedades de um corpo quente. E começou aí com as ideias do Hooke em 1665. Depois surgiu a ideia do flogístico. O que é esse tal de flogístico? O Georg Snett, o que acontece? Ele era um químico, médico e metalúrgico alemão. Olha só, metalúrgico ele ia trabalhar com metais e altas temperaturas. E aí ele surgiu uma teoria, e também a questão de médico. Ele no século XVIII, ele elaborou uma teoria do flogístico. Ele é uma teoria que os corpos combustíveis possuem uma matéria chamado flogística. Então, se um corpo ele queima porque dentro dele existia uma substância, essa substância era chamada de flogisto, que era liberado ao ar durante a queima, baseado no trabalho do químico alemão Becker. Então, ele baseado no Becker, o que foi que ele supôs? Que um corpo ele vai queimar se ele tiver flogístico. Ah, mas
determinado corpo não é, por exemplo, a água, ela não queima, então é porque ela não tem flogístico. A madeira ela queima muito facilmente, porque ela tem muito flogístico. Carvão, muito flogístico. Então, o flogístico é como se fosse uma espécie de matéria que estava dentro do corpo. Ele vai queimar mais ou menos dependendo da quantidade de flogístico que tinha dentro desse corpo. Aí, com o aprofundamento aqui do Joseph Black, ele também era um médico e químico escocês. Ele descobriu o dióxido de carbono, escreveu sobre carbonatos e os alcalinos. Então, ele era um químico muito bom. Ele foi o primeiro a fazer uma relação entre a capacidade térmica de um corpo. Ou seja, qual a propriedade, nós sabemos a questão da capacidade térmica, o quanto um corpo pode absorver ou liberar quantidade de calor, né? Quantidade de calor. Então ele foi o primeiro a falar sobre a capacidade térmica do corpo. Ele falou que o calor era um fluido ponderável e indestrutível. E ele também foi o primeiro a falar sobre o calor latente, que é aquele calor liberado ou absorvido na mudança de fase. Ou seja, ele começou a distinguir que existiriam tipos de calor diferentes, o calor sensível e o calor latente. Ele foi o que falou sobre o calor latente, que é um calor diferente quando o corpo ele muda de um estado para o outro. Outra figura importante aqui foi o Lavoisier. O Lavoisier a gente já conhece muito da química, né? E ele foi um cientista francês. Ele é o famoso autor da frase: natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele foi considerado um dos pais da química moderna. Ele foi um dos pioneiros da química, da fisiologia, da economia, da finança, da agricultura, da administração pública e educação. Então, ou seja, ele estudava bastante coisa aí. A gente conhece mais ele da parte da química. E da física, por que ele está sendo importante? Porque ele vai destruir a ideia do flogístico. Ele vai dizer que essa teoria está errada. Por quê? Porque ele observou a questão da perda da massa do corpo. Se o flogístico fosse uma massa dentro de um corpo, na queima o corpo iria perder o flogístico, né? E ele observou, ele conseguiu provar aqui, nas suas experiências, que a massa de um corpo aqui ela não vai ser alterada aí com essa queima. E sim a questão da perda para o ambiente, né? Para o meio ambiente aí, para o ar no caso, né? A questão da oxidação do corpo e tal. Então ele conseguiu mostrar que o flogístico é uma ideia errada. Não existia um flogístico dentro de um corpo. Achava inclusive, antes de Lavoisier, que o flogístico ele era o hidrogênio. Quando descobriram o hidrogênio é muito inflamável, né? E era muito leve. E eles achavam que o flogístico seria o hidrogênio na época, né? Ou seja, o hidrogênio seria a substância, seria a essência do flogístico seria o hidrogênio. E o Lavoisier chegou com as suas teorias e com suas provas científicas que o flogístico ele não existe. Ou seja, era uma teoria errada. Então, por isso que ele é bastante importante que a gente está discutindo ele aqui. Tentando aprofundar aqui as ideias sobre o calor, todo mundo aqui já conhece o Carnot. O Carnot ele foi um físico, matemático e engenheiro mecânico francês que deu o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, o famoso ciclo de Carnot. Ele apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Então vamos lembrar aqui sobre a questão do Carnot. O Carnot, como todos vocês já devem saber, ele vai falar de uma teoria de uma máquina térmica ideal. E ele vai provar que não existe a possibilidade de transformar totalmente
o calor em trabalho. Então, pessoal, ele é bastante interessante porque ele fez todo o seu trabalho da energia, do modelo da máquina térmica ideal, mas os trabalhos dele não foram reconhecidos na época. Os trabalhos dele só foram reconhecidos depois que ele morreu. Ou seja, ele fez todas as suas teorias, mas suas teorias, ninguém queria saber dessa teoria dele aí. Achavam que a teoria dele estava errada. Então, basicamente, o que foi que ele fez? Ele fez uma analogia entre uma roda d'água com uma máquina térmica. Uma roda d'água, ela trabalha com o quê? Com a queda d'água. A queda d'água que cai, movimenta as pás e fazendo o movimento aqui circular, né? Da máquina. Da máquina mecânica, no caso. E ele observou que era impossível a gente pegar todo o fluido de água e transformar todo em movimento mecânico. E que existia uma tendência natural de queda da água, né? Ou seja, de um corpo mais alto para um corpo, no nível mais alto para o mais baixo, né? E nessa queda não tinha como aproveitar 100%. E quanto maior for a diferença de temperatura, maior seria a questão do aproveitamento da máquina térmica. Em compensação, ele fez essa analogia com a energia mecânica relacionada com a questão da altura. Quanto maior a diferença de altura, maior seria também a queda d'água. Então ele fez uma analogia entre a queda d'água e ele conseguiu mostrar como seria uma máquina térmica ideal. E aí ele vai fazer uma publicação aqui. Ele publica seu trabalho em um artigo e esse artigo ficou esquecido. Ninguém queria saber sobre os trabalhos dele, ficou esquecido lá. Ninguém se interessou. E ele inclusive morreu cedo, se não me engano, foi por uma tuberculose em 33 ou 36 anos de idade. Tuberculose aí. E ele foi que conseguiu mostrar a segunda lei da termodinâmica. Você já deve conhecer a questão de você não conseguir utilizar 100% da energia. Tem que ter sempre um desperdício de calor nesse processo aí de energia para qualquer máquina térmica. Ele queria melhorar a questão das máquinas térmicas porque ele viu que a questão das possibilidades da sociedade na questão de produção, de melhoramento de máquinas térmicas. Ele também quis desenvolver isso pela questão na época do Napoleão Bonaparte, que ele foi um dos soldados, né? Um dos militares aí. E a França tinha perdido muitas batalhas e ele achava uma maneira de melhorar a moral da França na época seria com desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico para ele, uma forma seria melhorar as máquinas térmicas. E aí ele desenvolveu, mas como é apenas uma máquina hipotética, é impossível de se conseguir chegar à eficiência do ciclo de Carnot, mas ele mostrou a melhor eficiência possível. Ficou esquecido lá, ninguém quis saber da teoria dele até um certo momento. E aí que entra uma figura muito importante, o Benjamin Thompson. Benjamin Thompson é uma figura extraordinária, bem interessante também, vale muito a pena dar uma olhadinha na biografia dele, porque é cheio de tramas, cheio de conspiração, e é muito interessante essa parte assim. Então, Benjamin Thompson, ele é conhecido também como Conde de Rumford. Ele foi físico e inventor anglo-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos. Ele foi eleito membro da Royal Society. Para ser membro da Royal Society tem que ser um inventor fantástico, né? Ou então um pesquisador fantástico da época. Ele colaborou para estabelecer a teoria da física, incluindo a revolução do século XIX na termodinâmica. Então, como é que ele revolucionou isso aí? Bem, pessoal, a teoria dele aqui, a vida dele é muito interessante, porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi espião da Inglaterra. Ou seja, apesar dele ser dos Estados Unidos, ele se tornou um espião da Inglaterra. Ele foi inclusive preso na época, mas depois foi solto por falta de prova. Quando estava tudo complicado para ele, nos Estados Unidos, o que foi que ele fez? Ele abandonou a esposa e a filha e foi para a Europa. Chegando na Europa, ele virou ministro na guerra na Alemanha. Olha só, ele era espião
da Inglaterra, ele é dos Estados Unidos, mas era espião da Inglaterra. E aí depois ele foi ser ministro da guerra na Alemanha. E lá onde foi que ele recebeu a dominação de Conde, né? E além da parte bélica, parte de espionagem e tal, ele também foi um estudioso na parte da termodinâmica. E das propriedades, uma das coisas que mais ele influenciou foi a questão do calórico, da questão do calor de um corpo. Então ele fazia uma associação, como ele era militar, negócio de guerra, ele fez uma associação entre o calor de um corpo e a questão do disparo de uma bola de canhão. Ele ficava muito intrigado a questão da temperatura interna dentro do canhão. Então ele tentou aqui explicar a questão de como surgiu o calor, porque antes a questão do calor não explicava, por exemplo, a formação do calor por atrito. Então ele conseguiu, ele fez algumas teorias, ele utilizou essa analogia aqui com a questão do canhão, e ele fez algumas medidas aqui da variação de temperatura aqui de um corpo aqui, quando soltava esses tiros de canhão. Então vale a pena depois dar uma estudadazinha melhor sobre ele. Outro cara também muito famoso, muito interessante, é do Joule. O Joule, ele foi um físico britânico. Ele estudou a natureza do calor e descobriu a relação entre o trabalho mecânico. Então, quem fez a relação que o calor pode ser transformado em energia mecânica foi o Joule. Ele direcionou as teorias da conservação da energia. Ele direcionou, mas ele não foi o que deduziu a relação. Ele só mostrou que existia uma relação entre a energia mecânica, na época não era energia, ou seja, ele só disse que tinha como transformar um número X de calor ou de uma certa variação de temperatura de um corpo para o outro, que é a definição de calor hoje, né? Com a questão do trabalho mecânico. Para isso, ele fez uma experiência muito complicada com a associação da queda de um corpo com o movimento das bases. Essa aqui é uma experiência muito complicada, porque a variação da temperatura é muito pequena. Muito pequena. Então, qualquer termômetro, você sabe que você utiliza um termômetro ou outro material, sempre tem uma perda aqui da medida, do valor dela. E foi um difícil porque questão da interferência externa. Então é uma experiência muito difícil de ser replicada, viu? Mas ele conseguiu fazer. O interessante aí que ele veio de uma família pobre, se eu não me engano, parece que a mãe dele tinha 17 irmãos. 17 irmãos, por que pareça aí. E ele veio de família pobre e não tinha condição de estudar. Então ele dava aulas para se manter, né? Para se manter. Mas ele não era como professor, ele não tinha um estudo como esses outros cientistas na época. Ou seja, naqueles outros só tinham pesquisadores, né? Mas ele tinha que lecionar para sobreviver aqui. E aí o pessoal não dava muito crédito para ele, não. Mas quando ele apresentou o trabalho da relação entre a queda de um corpo aqui e a temperatura aqui, a temperatura interna aqui, a questão da transformação de energia, hoje nós sabemos que é energia, mas na época ele não estava bem claro o que era essa passagem, como tinha relação com isso, com a temperatura de um corpo, por exemplo, essa variação da temperatura de um corpo. Ele apresentou isso na universidade e o pessoal começaram a ver que aquilo ali tinha fundamento. Opa, esse cara bem que não era nem um dos principais estudantes da época, né? Estudiosos na época, conseguiu mostrar uma coisa fantástica, né? O Joule, né? Aí entra o cara, William Thomson. Vocês não devem conhecer muito bem esse nome, mas aqui vocês já conhecem bem. É o Lord Kelvin. O Lord Kelvin. É porque ele mudou depois do nome aqui. E o que acontece? Ele viu os trabalhos do Joule e o que foi que ele fez? Esse rapaz, o que ele fez aqui tem uma explicação científica interessante que ninguém viu antes. Então ele utilizou-se da experiência do Joule. Ele viu a apresentação do Joule, né, o experimento dele. E aí ele conseguiu deduzir
algumas propriedades sobre a termodinâmica. E aí depois, apesar do Lord, que é o Joule não ter conhecimento científico na época como o do Lord Kelvin, mas ele referenciou o Joule. Ele disse lá que sem o experimento do Joule seria impossível ele chegar àquelas conclusões, né? Então, ele inclusive conseguiu chegar à questão da teoria do zero absoluto, né? Eu não vou discutir aqui, que você já deve conhecer bem sobre a teoria do zero absoluto. Um cara também importante aqui foi o Helmholtz. Ele foi matemático, médico e físico alemão. Ele devotou a vida à ciência e ele é considerado um dos principais físicos da época. O que foi que ele fez tanto aqui? Ele era médico alemão e em 1847 ele fala sobre um artigo sobre a conservação da força. E o que é tão importante aqui sobre isso aqui? É porque ele já vai trabalhar com os conceitos, ainda apesar que não está com o nome conceito de energia, e também com a parte da relação do calor animal. E ele já vai fazer sobre a questão do calórico, ou seja, ele vai falar sobre a caloria. E ele vai conseguir fazer o que o Joule não conseguiu fazer, que é uma dedução matemática daquele experimento dele da relação do que é o calor, da energia calórica, né, do calor. Então, ele foi fundamental porque ele conseguiu desenvolver aí as teorias aí da termodinâmica. E William John Hunting, ele também é famoso porque ele foi o que conseguiu explicar a ideia do que é a energia. Então, sobre a questão da mecânica, da conservação das forças, sobre a questão da variação do calor, ainda não conseguiam se entender como é que eles conseguiam, qual é o motivo deles poderem se transformar um no outro, como a experiência do Joule. E aí foi então que o Hunting conseguiu explicar que trata-se de uma espécie de energia, que é uma propriedade da natureza. Então, pessoal, por hoje é só. Dê uma olhadinha no material. A gente viu muitas pessoas, diferentemente das teorias antigamente, que a gente via só Newton, Galileu, Kepler. Agora a gente está vendo uma série de pessoas, que a ciência já está começando a evoluir. Aí a ciência evoluindo, muita gente é envolvida no processo, tá bom? Então, apesar de ter muita gente envolvida aí, vale muito a pena dar uma estudada nessa parte aqui, que é fundamental para a gente compreender como o mundo se desenvolveu até hoje. Um abraço e até a nossa próxima aula.